Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio dessa série onde eu penso em possíveis melhorias que a Rui podia fazer nos personagens de cada elemento, cada episódio um elemento diferente, para melhorar e tornar eles mais duráveis a longo prazo. Então vamos começar, porque é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque quando chegou na Shore eu comecei com um trejeito de ficar falando ponto loucamente, aí eu cheguei na Caixina, aí o negócio desandou de vez, então foi bem no finalzinho, deu errado, mas tudo bem. Aí eu comecei a rir, aí eu falei, deixa quieto. Começando aqui então pela Ningguang. O bom é que os kits estão na minha cabeça ainda, então tá tudo certo. A Ningguang, eu primeiro tornaria essa tela dela uma habilidade passiva. Então ela não seria a habilidade elemental dela. E isso aqui seria a habilidade elemental dela. O que aconteceria? A partir do momento em que ela apertou o E, iria surgir no campo uma bandeira, eu não sei, alguma coisa, uma estátua, algum símbolo de Liyue dela no campo. Ponto. Essa coisa ia ser meio que um símbolo dela. Eu vou explicar. E aí, o que acontece? O E dela seria a ult. Que a ult dela, ela cria aquelas pedras em volta dela e lança elas para as direções acertando os inimigos. Ela escala com Def, tá? Já deixando claro aqui. E aí o que acontece? O pilar, a tela, por exemplo, vou falar a tela mesmo porque dane-se. A tela, ela não teria nenhum buff, nem nada do tipo por enquanto. A habilidade elemental dela seria somente isso, tá bom? Aí o que acontece? A habilidade elemental ela ia criar essas pedrinhas em volta dela e ia lançar cada uma dessas pedras nos inimigos. É só isso. Ia escalonar com defesa e ela ia procar dano e taxa crítica, tá bom? Agora a ultimate dela. Como que seria a ultimate dela? A tela, a bandeira, etc. vai crescer, vai ficar maior, vai ficar mais bonita. E aí, o que vai acontecer? Isso vai aplicar um bônus de redução de defesa baseado na defesa da Ningguang. E não só isso, como também o E dela, esqueci de falar, o E dela vai ter duas cargas. O E dela vai ficar diferente, tá? Aí o que acontece? Ele vai ter essa tela, esse símbolo, vai ter uma redução de defesa aplicado na área ao redor, nos inimigos ao redor, mas ele fica fixo. Além disso, nessa mesma área vai ficar caindo pequenas pedrinhas que vão ser meio que a representação dessa redução de defesa pelos inimigos atingidos, ok? A ult dela, quando for usada, vai aprimorar o E dela com as duas cargas, mas tipo assim, se você ultar com ela tendo uma carga só, vai ser uma carga só e não tem discussão, entendeu? Aí, o que acontece? Quando você usa o E com a ultimate ativa, que vai ter uma duração um pouco elevada, etc., o que acontece? As pedras vão ter diferente, vai ser mais dourado, vai ser mais brilhante, alguma coisa assim. E elas vão causar mais dano. Então, por exemplo, se o multiplicador delas já aqui ó, dano de cada gema, 87%. Digamos que por ela ter um aumento de multiplicador, isso aqui vai para 107%. Aí, as gemas da ult, das duas cargas, vai aumentar para 127%, por exemplo. Aí, cada pedra que ela lançar vai ter o dano individual de 127% da defesa da Ningguang. É isso. Vamos a Noelle. A Noelle, eu queria fazer ela uma suporte que é 100% viável, independente se você está usando ela num time de gel ou num time de iniciante, o que for. Ela, no E dela, criaria o escudo normal, baseado na defesa dela, normal até aí, tá? Aí, ó, 120 de defesa, aumentaria um pouco mais para ter maior resistência no escudo, tá? E aí, o que aconteceria? A ult, ela cria aquele espadão gel que só ela pode usar e ficar arregaçando o pessoal. Como ela tem muito negócio da rosa no kit dela ali, olha só pra você ver, e tal. E também tem, eu esqueci, tem um apelido dela com esse negócio de rosa também. O que aconteceria? A ultimate dela ia fazer o escudo ser renovado e o escudo ia meio que evoluir. Dessa forma o escudo ia ficar com meio que uns espinhos de flor e uns detalhes, umas como é que eu vou explicar? Umas decorações em volta de rosa e ele ia ficar pulsando. Essa pulsação ia dar dano gel ao redor baseado na defesa da Noelle, com status fixos de 100, 150 de taxa de dano crítico, respectivamente. E não só isso, como também toda vez que ela procar essa pulsação do escudo e acertar inimigos, ela perde vida, porém cada porção de vida converte em
basicamente bônus elemental, uma porcentagem de bônus elemental pro personagem ativo. Então, independente se o personagem é hidro e muda para um pyro, aí o bônus vai converter de hidro para pyro pro personagem ativo, independente de qual for, independente se acontecer troca ou não. E é mais ou menos isso que eu tenho em mente pro kit da Noelle. Ela se tornaria uma shielder competente pra caramba e uma buffer, além de uma aplicadora de dano gel ali relativamente interessante. Pra late game, eu não vejo ela sendo tão útil assim. Só se você não tiver um Zhongli, uma Citral, um personagem de sustain 5 estrelas. Mas ela por si só ela seria bem capaz de fazer as coisas dela e aguentar bem a situação, tá certo? O Zhongli, o Arconte Gel. Não se esqueçam, o personagem stack é o Albedo. Então eu vou refazer o kit dele aqui e a gente vai seguindo nessa. O Zhongli, o que eu faria nele? Eu alteraria 3 coisas. Primeira, a ult. Toda vez que a ult dele cair no chão, a área, os inimigos ficam parados, certo? Causam um stunzinho ali, a petrificação ali. O que aconteceria? Toda vez que o meteorito cai, na área em que ele caiu, que tem os inimigos petrificados, vai pulsar gel por algum tempo. E esse dano desse gel vai ser baseado na defesa ou na vida do Zhongli. Eu vou explicar isso, tá certo? Mas eu vou, durante o kit dele, até eu chegar no terceiro item, eu vou falar de vida barra defesa, tá bom? Então vamos lá. Vai procar dano gel como se fosse aquela reação de terremoto. Enquanto reação não, aquele efeito de terremoto que às vezes os mobs têm. Então seria mais ou menos aquilo, procando com dano baseado na defesa ou na vida dele, tá bom? Segunda coisa que eu mudaria, no pilar. O escudo dele eu não mexeria, tá ótimo do jeito que tá. Mas o pilar dele eu faria com que fosse o seguinte. O pilar, ele iria surgir onde tá o mob, ponto, é isso. Então, por exemplo, se não tem um mob por perto, um inimigo por perto, ele vai surgir na frente do Zhongli igual surge normalmente. Porém, se tem algum inimigo por perto, o pilar do Zhongli vai surgir embaixo desse inimigo, puff, dando um valor fixo, né, baseado ou na defesa ou na vida do Zhongli. E aí entra o lance dessa defesa ou vida. Como a maioria dos personagens de gel escalam com defesa, ó, defesa, 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 só. O resto, ataque, ataque, né? Então, eu acho que... E o Zhongli vida, porque sim, eu acho que por gel tá muito no começo, eles não tinham muito como fazer. Então, eu colocaria a arma assinatura dele, a perfuradora prismática, que eu vou alterar, porque, vamos ser sinceros, a arma dele é uma merda, né? Não serve pra nenhum personagem ultimamente, né? No jogo ela não serve, ela é meio inútil. Então, o que eu faria? Vamos dizer que ele escala com defesa também pra completar o grupinho do gel ali, tá bom? Então, o que aconteceria? Ele teria os multiplicadores dele, etc. Tudo baseado em defesa, do escudo também. E aí, o que acontece? A lança dele daria um status de defesa não tão alto igual a espada da Nilou, que dá tipo, eu não sei quantos de vida, mas é um valor alto, acho que é 80 e tantos. A espada dela tá na Layla, que eu tava usando a Layla mais cedo. Acho que foi no teatro que eu usei a Layla. Aqui, a Layla tem 66 na espada. Eu faria com que a perfuradora prismática tivesse tipo assim, 60 de defesa, de multiplicador de passivo. E aí, a passiva da arma seria o que? Seria basicamente... Ué, cadê o Zhongli? Aqui. A passiva da arma faria com que ele basicamente convertesse defesa em bônus de ataque. Então, quanto maior a defesa do usuário da lança, maior é o bônus de ataque que ele forneceria para todo o time. Porque independente dele que não usa ataque, ainda assim os outros personagens podem usar, tornando ele capaz de ser útil em times em que só tenha um gel. Então, por exemplo, Noelle também tem mais ou menos ela tem essa função. O Zhongli teria essa função também. Aí, por exemplo, num time que só tem ele gel, o bônus de ataque dele seria muito útil para todos os outros personagens, entendeu? E aí eu acho que seria interessante. Agora, o Gorou, ele pra mim, ele cumpre muito bem a função dele, sabe? Então, ele dá o buff de defesa, ele dá buff seguindo o personagem. Eu acho que ele é muito bom, ele só tem que tacar recarga nele e ele resolve o problema. A galera usa nele os sets de 4 estrelas que dão certos buffs. Então, o que eu faria? Eu colocaria nele, no kit dele, 2 coisas apenas. Primeiro,
A defesa que ele passa para os aliados, em vez de ser fixa, eu faria ela baseada no multiplicador de defesa do Gorou. Então, quanto mais defesa ele tem, mais ele dá pro time, tá certo? Detalhe importante que eu gostaria de deixar claro aqui também. A segunda coisa que eu alteraria no Gorou é que eu colocaria uma passiva nele, em que todos os membros da equipe recebem bônus de dano gel. Ponto. Já que ele é feito para ser usado em times monogel mesmo, então vamos dar bônus gel. Vamos dar bônus gel. Ele dá 20% de bônus gel, que aí ele em times de, por exemplo, Ito, Ningguang, ele daria o bônus de 20% de dano gel. Ele passaria a defesa, o que aumentaria o potencial de ataque desses personagens. Por exemplo, se a nave também usasse defesa, seria o mesmo esquema, sabe? Ele seria o suporte perfeito para defesa, tá certo? E é isso, ele não forneceria shield nem nada do tipo, nem cura, ele só é um buffer, mas assim, é um baita de um buffer. Vamos ao Ito. O Ito, eu faria 2 alterações nele apenas, e uma delas é muito engraçada. Primeiro, eu vou falar do ultimate. A ultimate dele, quando você ulta, ele dá um golpezão, e depois ele fica batendo, como se você ficar segurando o ataque carregado, e ele fica batendo. Eu não faria ele dar os ataques carregados, eu imbuiria a arma dele com gel, aumentaria os multiplicadores dele, por estar nessa forma, tipo uma forma de raiva, mas ele não fica com raiva, é o Ito. Eu nunca vi esse maluco bravo. E aí, o que acontece? Ele ia sair batendo, a velocidade de ataque dele ia ser aumentada, o dano dele, os multiplicadores dele seriam aumentados, e a velocidade de movimento dele também seria aumentada. Pronto. É tipo um estado de frenesi, mas um frenesi tipo não berserk, ele fica controlado e completamente ciente. É como se ele ficasse empolgado para fazer alguma coisa. E a segunda modificação seria no ult. O ult, o que eu faria nele? Eu faria ele ter um multiplicador próprio, baseado na defesa do Ito, para dar dano. Então, por exemplo, ele teria um multiplicador alto, mas esse multiplicador poderia aumentar baseado na defesa do Ito. E não só isso, como ele teria um ataque especial. Toda vez que ele está em campo, ele tem duração de 6 segundos e tempo de recarga de 10. Eu colocaria ele tendo tempo de recarga de duração de 12 segundos. Não, minto, 12 é muito. Acho que 10, não, acho que tá bom. Eu vou deixar assim, duração 6 e recarga 10. E o Uchi, ele daria a cada 3 segundos uma cabeçada. Ele iria atrás de algum inimigo aleatório, normalmente o que tem mais vida, e iria dar uma cabeçada. Não teria empurrar pra trás nem nada do tipo, só seria engraçado ver ele batendo no bicho também, com a cabeça, sabe? Tipo, dando chifrada. E é isso. São as 2 pequenas alterações que eu farei no Ito. Agora, vamos a Yunjin. A Yunjin, ela é uma buffer de attack speed. Eu acho interessante. A ult dela eu não alteraria. Eu gosto do buff que ela dá e etc. Então, o que aconteceria? Eu faria o E dela se tornar um escudo. Um escudo baseado na defesa dela, obviamente. Tal qual Noelle, tal qual Zhongli, tal qual outro shielder que eu falei. Não teve não. Então, tal qual a Noelle, tal qual o Zhongli, o escudo dela seria baseado em gel, em defesa. Tá certo? Não teria aquele negócio de parry, nem nada do tipo. Ela só ia fazer o movimento e ia gerar esse escudo gel. Esse escudo gel não ia ter nada demais, é só isso mesmo. E a ult dela continua a mesma coisa com relação ao buff. Ponto. É só isso que eu ia mexer nela. Agora, a Navia. A Navia é muito simples, ela é só uma adição, porque o kit dela é bem fechadinho. Que é o seguinte, ela precisa de cristalização para aumentar o dano, certo? Cada cristalização que ela absorve, ela gera um escudinho. E aí, por ser essa cristalização ia gerar um escudinho mais forte, saca? Uma coisa específica da Navia. Se você usar, absorver com a Navia e mudar de personagem, o escudo volta a ser normal. Mas quando tá com ela, ele vira um super escudinho de cristalização, que é baseado no multiplicador mor dela. Então, se é ataque, ela usa ataque, se eu não tô enganado. Deixa eu checar aqui, ó. Tá, pera aí, vamos aqui. Então, cadê? Aqui. Ela tem coisa, dano fixo ali, ó, tá vendo? Mas de qualquer forma, ela teria um multiplicador baseado em defesa. Inventando aqui, ou ataque mesmo. E aí, essa skill teria esse buff seria do ataque dela, no caso, tá certo? É só isso que eu faria de alteração nela. A Shiori é interessante. A Shiori, o que eu faria nela? A habilidade dela é os bonequinhos. Esses bonequinhos, eles seriam meio que ocos, eles seriam os 2 bonequinhos. E aí, a sua missão, o seu objetivo é imbuir energia elemental neles. Então, por exemplo, ela invocou os 2 bonequinhos e ela tá num time que tem Hu Tao e Shingqiu, por exemplo.
A Rutal imbui Pyro num dos bonecos, o Shingeki imbui Hydro num dos bonecos. Eles têm valores fixos, então 100% de taxa, 150 de dano, 350 de proficiência, por exemplo. Aí eles vão ficar soltando pulsos de Pyro e Hydro, e como eles vão estar um perto do outro, eles vão fazendo vapo nesse meio tempo. E aí esse vapo vai usar de base os status dos bonequinhos, tá certo? E aí eles vão fazendo a reação parados onde eles estão. Porque aí, por exemplo, se você tá com a Rutal e o Shingeki, por exemplo, e você vai um pouco pra longe, às vezes tem inimigos ali perto, e aí eles vão tomando dano do vapo desses bonequinhos já meio que antemão, entendeu? Ou eles vão ajudando a fechar um dano ali, tá certo? A ultimate da Shiori, eu faria com que ela desse sim os golpes que ela dá com a ult dela, que eu acho bonito, mas eu manteria também a coisa dela pular de personagem, porque ela não quer ter camp, etc. De qualquer forma, a ult dela, uma lâmina ia ser de um dos elementos e a outra do outro, e aí ela ia tipo assim, dar um golpezão baseado na defesa dela, onde basicamente ela ia dar um golpezão desse elemento específico com um número variando da defesa dela. É só isso. E mas pô, eu tô num time monogel, por exemplo. Sim, os bonequinhos absorvem gel, tá? Mas se você tá num time monoelemental, aí só um dos bonequinhos vai absorver um elemento. O outro vai ficar lá panguando. Não tem outra questão, saca? Então é basicamente isso. Além do que, é basicamente essa a ideia da boneca em si, sabe? Que ela seria uma aplicadora de sub-DPS, de elementos possíveis, né? Ela tornaria possível ter, por exemplo, 3 elementos do campo aplicados pelo jogador. Então, por exemplo, você põe Pyro no boneco, troca por um DPS Cryo e usa o Shingeki, por exemplo. Então você tem o Pyro ali aplicado o tempo inteiro, entendeu? E essas questões. Além do que, também, os bonequinhos, eles dão esse dano, e assim como tal qual o Guoba, eles reduzem um pouco da defesa dos inimigos pelo elemento que tá. Então se ela tá com Pyro e o outro tá com Hydro, os inimigos vão ter redução de defesa de Pyro e Hydro. E é basicamente essa a ideia, tá bom? Kashina. Ai, pergaminho do herói, pergaminho do herói. Tá, vamos lá. Eu gosto da Kashina, eu acho ela personagem fofinha, eu gosto do design dela, eu acho legal, eu acho um design bem adorável, eu acho ela muito fofinha. Eu acho o kit dela ruim, mas assim, ruim com força. A galera falava no começo de Nathan que ela só servia para ser o pergaminho do herói ambulante, e eles não estão errados. Porém, se ela é para ser o pergaminho do herói, ela vai ser o pergaminho do herói. O que eu quero pensar com isso? O pergaminho do herói reduz, se eu não estou enganado, 40%. Não minto, ele dá 40% de bônus de ataque, se eu não estou enganado. Ou bônus elemental, um negócio assim, tá bom? Que agora eu de cabeça eu não me lembro se qual dos dois que é. E ao mesmo tempo eu não quero fechar aqui tudo para poder voltar lá e checar, tá bom? Então vamos lá. A Kashina, o E dela seria a broca que ela usa, que fica pulsando gel, tá certo? E aí o que acontece? Essa broca, ela pulsa gel, e aí ela funciona como também ela vai ter uma área grande, saca? E aí dentro dessa área é como se fosse o pergaminho do herói funcionando. Ele ia dar esse aumento, mas não do mesmo valor do pergaminho do herói. Se o pergaminho do herói dá 40%, a Kashina vai dar 15%, no máximo 20% de bônus, saca? E o dano vai ser baseado obviamente na defesa dela, porque ela é gel. Aumentaria um pouco os multiplicadores para ela também dar um dano interessante. A ultimate dela, como que eu faria a ultimate dela acontecer? Você ulta com ela, a broca ia começar a pular muito mais rápido, dando muito mais dano, e é basicamente isso. É só isso. Uma coisa que eu acho que pode ser interessante também é ela dar bônus. Não é bônus elemental, não. É bônus de. Eu acho que ela poderia, enquanto você tá na área da habilidade dela, ela reduzir o consumo de espírito da noite. Eu acho que seria interessante. Porque aí, personagens como Mualani, como Kinichi, iriam se aproveitar dessa área que ela cria com a broquinha dela. Não só eles dois, mas por exemplo, a Mavuika, a Shilonen, a Vareza, entendeu? Esses personagens, eles iam aproveitar muito mais a Shilonen, a Kashina, pra quem não tem a Shilonen, ou também pela opção
de que simplesmente ela combaria com o pergaminho do herói. Então, tipo assim, teria os 40% do pergaminho do herói, mais os 20% da caixina, mais esse consumo reduzido de espírito da noite. Eu acho que fecha direitinho o kit dela. Vamos a Shilonen. A Shilonen é um monstro, eu não tenho discussão sobre isso. A única coisa que eu faria nela de modificação é aumentar a cura, só isso. Ó, cadê a cura? Baseado na defesa dela, 104%. Eu tornaria isso aqui 800 e pouco, sei lá, 800 pontos certinho. E de 104 da defesa dela eu colocaria 150, ponto. É isso, eu acho que aqui fechou. Porque o buff dela é ótimo, o tempo de campo dela é ótimo, a ultimate dela é ótima, porque ela chega a dar um dano, aplica o negócio e vai embora. E aí, com essa cura que ela aplicaria, eu acho que ficaria melhor. Eu acho que não teria barra de vida fácil, ó, que não seria pelo menos metade preenchida por causa dessa habilidade. Então, aumentando a cura da Shilonen, resolve-se o problema. O problema não, né? Porque ela não tem problemas. Agora, chegamos na Ovelha Negra, né? Vamos lá. O Albedo, ele é complicado. Porque quando ele lançou, ele procava com gel. A arma dele, que eu não lembro, a cortadora de montanha, ela não funciona nele. É bonita, é uma arma bem bonita. Eu acho ela bem linda, mas ela não funciona nele. Ela tem ataque de substatus. A haste de Cinabro já é da defesa, da 69 de defesa. Então, é mais interessante no Albedo. O Albedo, no E dele, ele faz aquela flor no chão, que quando você bate, ela completa com dano gel. Só que hoje em dia isso não é tão viável assim, porque a gente não usa tanto. Ele é muito mais viável com a Návia, mas ainda assim não é tanto assim. E a florzinha dele sobe pra você dar imersivo, mas né, é bem né? Vamos ser sinceros. Então, o que eu alteraria nele? As duas coisas, tanto a ult quanto a habilidade. Ele vai ser 100% sub DPS, suporte. Não vai ter função DPS, aquela coisa toda. Não, ele vai ser o suporte, tá? Ele vai ser o mega suporte. Então vamos lá. Primeira coisa. Cadê? É aqui? Não. Não. Tem uma passiva dele que eu acho ridícula. Que é quando o inimigo... é constelação. Deixa, ele tem uma constelação dele. Então deixa quieto. Mas a questão é a seguinte. O E dele ia criar um campo daquele tamanhão no chão. Tá certo? O tamanho permanece com aquela flor no meio e um círculo em volta. Ok? Mas o que esse círculo faz? Esse círculo, ele basicamente reduz a defesa de todo inimigo. Não interessa se é boss, se é o caramba 4. Não interessa. Reduz a defesa de todos os inimigos baseado na defesa do Albedo. Primeira coisa, é isso que ele faria, saca? Segunda coisa que aconteceria, toda reação que acontecesse dentro desta área, por ele ser um alquimista, teria a capacidade de gerar um cristal de cristalização, né? Sem interferir na reação, ele geraria essa cristalização, certo? Essa cristalização seria necessária para encher a ult do Albedo, que eu vou explicar o que acontece. A ult do Albedo, ela vai enchendo com essa cristalização. Você precisa de pegar um número X de cristalização, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. Ele precisa de 6, 8, 10 cristalizações, por exemplo. Eu vou botar o número 6, eu acho que tá bom. Com 6 você enche totalmente a ult dele, tá? A ult dele, o que faria? A ult dele causaria uma melhoria nesse círculo. Primeiro que ia renovar o círculo. Segundo, ia criar meio que uns espinhos que iam saindo assim do chão. E aí, quando houvesse reação que gerasse esse cristal, não só já começa a contar de novo para a ult do Albedo, como também o dano desses espinhos seria altíssimo, mas assim, multiplicador assim, realmente bem alto, mas assim, bem alto mesmo. Aí, 367 seria tipo assim, 581, sei lá. E aí, mais um valor fixo da defesa dele, mais tipo assim, sei lá, 15% da defesa do Albedo. Ponto. Aí, não só isso, esses espinhos iam surgindo, como também ia aumentar a redução de defesa por pouco tempo. Então, por exemplo, enquanto a ultimate dele está ativa com esses espinhos saindo, a redução de defesa ia aumentar. Se ele, só de um inimigo entrar no campo, ele já tem redução de 20% da defesa,
Com a ult vai pra 35. E aí não só isso também, como os espinhos eles são contados, então ele tem um número X de espinhos que pode aparecer, tá vendo? Então, por exemplo, irão aparecer 10 espinhos, irão aparecer 8 espinhos, 5 espinhos, não sei. Como eu já vi cerco de tipo assim 5, 6 inimigos, então eu acho que eu vou manter 5 espinhos, acho que tá bom. Então cada inimigo, 5 inimigos vão tomar esses espinhos, provavelmente os que estão com mais vida, saca? E não só isso, agora que eu parei pra pensar um pouco melhor, eu vou tirar esse lance da cristalização pra encher a ult e vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que toda cristalização que aconteça, em vez dela encher a ult, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o bônus elemental da cristalização feita. Então, por exemplo, se eu estou usando Albedo num time de Arlequino com Yelan, por exemplo, o cristal formou Vapo, o cristal saiu Pyro. Então, todos os personagens da equipe vão receber um bônus elemental de, sei lá, 15, 10%, 20% de bônus Pyro. Se o cristal for Hidro, 20% de bônus Hidro e assim por diante. Entendeu? Dessa forma, ele forneceria bônus de elemental, redução de defesa em área para múltiplos inimigos. Ele causaria um dano alto. Ele causaria buff de bônus elemental. Ele causaria uma redução ainda maior durante a ult, que teria um ciclo de um custo de 40, eu colocaria um custo de 50, um tempo de recarga de 14 segundos e um tempo de duração é aquilo, tipo, 5 espinhos aparecem. Se não tem esse tanto de inimigo, à medida que for aparecendo, os espinhos vão surgindo. Como ela não tem uma duração muito fixa, a contagem só começa a partir do momento que o terceiro espinho for surgir. Surgiu o terceiro espinho, quando até aparecer o quarto, começou a contar os 15 segundos, tá certo? E dessa forma o Albedo seria um redutor, um debuffer de defesa, um buffer de bônus elemental, um sub DPS interessante, e não só isso, como aquela coisa de ficar procando os danos gel baseado na defesa dele continuaria. Então ele se tornaria um sub DPS mais viável. Sobre utilidade dele atualmente, olha, é aquilo, né? Tipo assim, hoje em dia o interessante é você girar em torno do DPS. Como ele dá buff elemental para todo o elemento, já torna ele interessante, ainda mais pela redução de defesa. Então eu acho que ele se encaixaria em muitos times que pudessem precisar disso e que ocorrem muitas reações, entendeu? Então eu acho que seria bem interessante essa questão. Com isso, a gente encerra a fase gel e só nos resta um elemento, que é a Nemo. Como eu comentei, o personagem que eu vou alterar o kit é a Mizuki. O resto deles vão passar por pequenas alterações. Os que não vão sofrer grandes alterações são Kazuha, Scaramouche, Faruzan e a Shaska. O resto eu vou fazer pequenas alterações, tá bom? Eu vou fazer um pouco mais alterações, mas é só isso, tá certo? Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.